Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em Uberaba, no mês de setembro do ano de 2023. Neste mês de setembro, nós precisamos lembrar da caridade acerca da doação de órgãos. Não somente por nos encontrarmos no mês de setembro, como também pelo fato de que um apresentador de televisão, conhecido por muitos com o nome de Fausto Silva, ele foi beneficiado com o transplante de coração. E ele, a família dele, abraçou a bandeira em torno com o objetivo de motivar as pessoas a se transformarem, a se tornarem doadores de órgãos. Ele, com a família dele, eles estão trabalhando no sentido de que se volte a discutir o tema em torno da expressão doação presumida. Então, tudo voltou à tona, ou seja, a discussão em torno da doação presumida pela postura não só do apresentador como de sua família que se beneficiou do transplante, para que através de uma lei passemos a adotar agora a doação presumida. Talvez você esteja se perguntando o que esta expressão significa. Em outras palavras, qual a diferença entre doação voluntária ou consentida e doação presumida? Sempre aqui em nosso canal nós convidamos a todos para a conscientização, para o estudo, para que nos instruamos, para que possamos conhecer sobre determinado assunto. Para fazermos a caridade, até mesmo para sermos bons, nós precisamos usar a nossa inteligência. Então eu já quero introduzir acerca deste assunto a diferença entre doação voluntária e doação consentida. Veja bem, na doação voluntária ou consentida, a lei exige o consentimento do doador ou de seus familiares para que o transplante aconteça, para que se proceda à retirada de órgãos e de tecidos do doador. Agora, no caso de doação presumida, a pessoa que não queira doar seus órgãos, ela tem que tomar a iniciativa de procurar uma instituição e constar num documento de identidade a expressão não doador de órgãos e tecidos. Ou seja, para que ele não seja doador, exige-se dele a iniciativa, buscar uma instituição para constar na identidade, eu não sou doador. Caso não exista registro de nossa vontade numa carteira de identidade, a lei vai presumir de que nós somos doadores. Ou seja, pela lei, o cidadão será exigido ou obrigado a doar seus órgãos porque ele não se manifestou em tempo propício. Veja bem, imaginemos uma pessoa que se encontre num local isolado, numa selva, e ele nunca teve conhecimento acerca desse assunto que nós estamos discutindo aqui, e o dia que talvez esteja na iminência dele morrer do seu corpo, quando ele esteja ali moribundo, ele talvez vai se deparar com uma realidade de que, querendo ou não, os médicos, os paramédicos, eles retirarão seus órgãos para doação. Veja bem, meus irmãos, percebamos todos nós juntos. Neste caso, a lei, por uma presunção legal, ela é que nos tipificará como doador. Se a gente perceber bem, doação é um termo claro demais. Doação não precisaríamos nem usar o lado voluntário, porque quem doa já decidiu voluntariamente a doar. Doar é algo por si só voluntário.
E como tal, penso que é incoerente dizer que a doação ela pode advir por uma presunção legal. Ou seja, eu vou me transformar num doador mesmo não querendo, todavia por uma imposição de uma lei. Nós convidamos sempre ao conhecimento para que nós possamos ficar atento através do conhecimento e da instrução, para que nós possamos guiar de forma segura os nossos passos. Quem estuda o direito, quem é profissional na área do direito, ou mesmo que não seja, qualquer cidadão sabe que num país verdadeiramente democrático, nenhuma lei pode impor algo ao cidadão por presunção, sem que ele concorde ou discorde. Nós estamos falando isso porque, repito, a família do Faustão está querendo tomar a iniciativa, através de uma iniciativa legal, para introduzir na nossa legislação a doação presumida. Por quê? Hoje, o Brasil, o nosso ordenamento jurídico, abraçou a bandeira da doação consentida ou voluntária. Isso tudo do ponto de vista legal. Agora nós, como espírita cristãos, o que nós podemos compartilhar com vocês? O que nós podemos aprender com a doutrina espírita? Agora, mesmo que você não admita de forma explícita ou implícita, o tema que nós estamos tratando envolve o homem social, político e também o homem vinculado a uma determinado conhecimento espiritual. Mais uma vez, eu reitero junto com vocês, ao espírita cristão cabe a tarefa de estudar não somente a doutrina espírita, como os demais ramos do conhecimento. Ora, quem estuda irá perceber que, quando se fala em doação presumida, irá perceber que esta doação, ela advém da lei. Hoje, no Brasil, digo mais uma vez, a doação é do tipo consentida ou voluntária, ou seja, parte-se do princípio de que, por presunção, o brasileiro não é doador. Ele só passa a sê-lo quando ele toma a iniciativa de consentir em ser doador, seja através do consentimento dele ou de seus familiares. Para ser doador, urge, é necessário que se materialize a manifestação de vontade, ou seja, quero ser doador. E repito, não somente num regime democrático, sob a ótica cristã, deve-se sempre prevalecer o nosso livre-arbítrio, a vontade do cidadão ou do cristão. Portanto, se você, por exemplo, tem um parente, doador ou não, diante de uma autorização para que aquele paciente agonizante, para que ocorra o transplante, pense bem, respeite a vontade do seu parente. Meus irmãos, este tema não é novo. Já no ano de 2012, já se pretendia inserir na legislação a doação presumida. Para vocês terem uma ideia, em 2012, o senador Humberto Costa, vinculado ao Partido dos Trabalhadores, ele objetivava inserir na lei a respeito de doação de órgãos, a Lei 9.434, a possibilidade da doação presumida. E, todavia, prevaleceu a doação consentida ou voluntária. Eu estou me referindo a esse ponto porque partiu de um senador que é vinculado ao Partido dos Trabalhadores, e nós sabemos que o PT guarda estreito laço com o ideal comunista, materialista e revolucionário. Mas o que isso tem a ver, Ricardo, com o tema que nós estamos tratando?
Se você não percebeu, é porque talvez ainda nós não percebamos que o legislador é muito importante analisarmos o ideal que ele abraça. Por outro lado, é indispensável que aceitemos o convite para que nós analisemos toda e qualquer proposta. Ora, se você, como eu, você é convicto na existência de Deus, na vida após a morte, nós precisamos ficar muito atentos quanto a propostas que venham de encontro aos interesses do indivíduo. A proposta advinda de um materialista, de um ateu, de um cético, ele não tem muita preocupação com aquilo que vai ocorrer com a gente após o desencarne, após a morte do nosso corpo físico. Então, se nós, de forma indiferente, negligente, mantenhamos-nos assim, silentes quanto a propostas de irmãos nossos materialistas, céticos, talvez amanhã possamos sofrer pela nossa negligência ou omissão. Talvez não mais um de nossos familiares. Talvez você esteja se perguntando por que a doação presumida ela não atende aos interesses não somente do cristão, mas do cidadão. Veja bem, para o materialista, o nosso corpo é um trapo após a morte do corpo físico. Porque, para ele, a vida termina com a morte do corpo físico. Contudo, para nós, espíritas, para nós, cristãos, para o espírita cristão, a vida continua. E o que acontece com o nosso corpo físico durante o desligamento? Irá afetar o indivíduo após o desligamento ou na iminência de ocorrer o desligamento para a passagem para o plano espiritual? Nós, como espírita cristãos, nós sabemos que todos nós iremos passar por um estado de perturbação naquele momento em que nós estamos adentrando no plano espiritual. Meus irmãos, quando da Lei 9.434, em 97, muitos assuntos, muitos temas, debates surgiram em torno desta expressão, doação presumida. Para vocês terem uma ideia, esta Lei 9.434, ela é de 97. Eu acho que você sabe, pelo menos eu penso que a maioria já tem conhecimento, que naquela época o Chico Xavier, ele não lavou as mãos. E ele até mesmo de forma corajosa, ele encarou o tema. Agora, infelizmente, às vezes, nós não percebemos que nós estamos lavando as nossas mãos, não debatendo sobre um tema tão importante, isso porque a gente não se preocupa muito com um tema político. Agora, nós não podemos continuar fugindo do debate acerca de temas tão importantes para o interesse de todo o povo. Para vocês terem uma ideia, à época, Chico Xavier não fugiu do debate e nós não podemos esquecer o que o nosso médium mineiro, nosso irmão maior, aqui na Terra, como médium, nós não podemos esquecer o que Chico Xavier disse no dia 5 de maio de 1998, aqui em Uberaba, em sua residência. Chico Xavier disse mais ou menos assim: a minha mediunidade, a minha vida, eu dediquei à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte, ela é minha. Eu tenho esse direito. Ninguém pode mexer em meu corpo. Ele deve ir para a Mãe Terra. Fecha aspas. Chico Xavier fez constar à época na identidade a expressão não doador de órgãos. De forma, a meu ver, explícita, Chico Xavier se mostrou contra a expressão doação presumida.
Certamente Chico Xavier assim se expressou, se manifestou pelo fato de que a proposta não atende aos interesses do povo, da população. A proposta talvez tenha uma razoabilidade de acordo com uma visão materialista. Todavia, Chico Xavier, com a sua visão de médium, uma visão espiritualista, ele não aprovou o uso da expressão, ou pelo menos a possibilidade de que o nosso ordenamento jurídico abrace a doação presumida. Vamos lembrar da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca nos exigiu algo. Seria até um contrassenso chegar à conclusão de que eu sou cristão se eu não manifestar o contrário. Por presunção você é cristão. Não. Nós somos cristãos por decidirmos, por abraçarmos voluntariamente o Evangelho de Jesus Cristo. E não só o cristianismo. A doutrina espírita resgata o princípio não só espiritual, mas jurídico da dignidade da pessoa humana. Para nós espíritas, para nós cristãos, para o espírita cristão, nós temos o dever de encarar a realidade. Nós não podemos fugir da verdade. Nós, como cristãos, como espírita cristãos, nós temos a convicção de que, de fato, a doação de órgãos é caridade. Todavia, não existe caridade forçada. É inadmissível nós abraçarmos a tese de que todo mundo é caridoso, salvo se manifestar o contrário. Indubitavelmente, meus irmãos, doar órgãos é uma forma, mesmo que não queiramos, mas uma forma até mesmo de quitarmos gradativamente os nossos enormes erros do passado. Mas será que nós estamos preparados para essa decisão de sermos doadores de órgãos? Então nós precisamos nos informar, nos conscientizarmos. A nossa tarefa é, através da conscientização, convencer as pessoas a se tornarem voluntariamente doadores de órgãos. E relembrar a todos que, mesmo que não queiramos, você, eu, todos nós iremos chegar ao momento da partida. Ali, naquele momento de agonia que nós estamos na iminência de entrar no plano espiritual. Neste momento em que nós estamos viajando para o plano espiritual, nós sabemos, como estudiosos da doutrina espírita, que a maioria dos moribundos, dos agonizantes, para a maioria, o desligamento do corpo físico não se efetua abruptamente. Não se concretiza rapidamente com o simples desligar dos aparelhos ou com o simples último suspiro. Na maioria das vezes, o processo de desligamento é lento. Por quê? Porque depende muito do nível evolutivo, da maturidade daquele que está desencarnando. Ora, nós aqui na Terra, a maioria dos agonizantes estão muito apegados à matéria, aos interesses materiais. Na ótica espírita, não é verdade que a morte, por si só, efetiva o desligamento total, simplesmente pela decretação da morte cerebral, nem mesmo no momento da efetiva morte física irreversível. Muito embora nós saibamos que a doação de órgãos não afeta o corpo perispiritual do doador, nós sabemos também que se estamos à frente de alguém que não atingiu maturidade moral ou um desprendimento, um desapego moral do corpo físico, nós precisamos recordar que esse alguém talvez não se encontre preparado para presenciar este momento de retirar do seu corpo físico órgãos para doação. Diante desses comentários, diante destes esclarecimentos que nós compartilhamos com vocês, não só do ponto de vista social,
jurídico, político e até mesmo espiritual, eu me dirijo a você com todo respeito. Caso você, meu irmão e minha irmã, caso você levante a bandeira democrática e também levante a bandeira do ideal cristão, espírita cristão, nós não podemos esquecer que estas bandeiras nos convidam, mais uma vez eu digo, à informação, à conscientização. E de nossa parte, nós é que devemos exigir que o Estado respeite a vontade do enfermo ou do agonizante, não lhe impondo a doação forçada. E talvez pela nossa inanição, pela nossa negligência, indiferença, nós estamos sendo coniventes, cúmplices com esse arbítrio. Repito mais uma vez, como o princípio norma, consta em nossa Constituição o princípio da dignidade da pessoa humana e também o princípio da soberania da vontade popular. E o cristianismo nos apresenta a tese de que todos nós somos dignos, somos divinos, todos nós somos deuses. Nós desfrutamos de um enorme potencial e nós não podemos ser coagidos por um ente fictício que é o Estado. Então, todos nós, inclusive a família do doador, precisa manter-se vigilante para que o assunto, por exemplo, ou até mesmo a retirada dos órgãos daquele pretenso doador não se transforme num comércio ilegal. Não resta dúvida, meus irmãos, além desses fatos do ponto de vista espiritual, nós estamos diante de irmãos nossos encarnados, médicos, paramédicos, enfermeiros, que ainda estão num nível de maturidade moral muito aquém do desejado. É claro, é evidente que Chico Xavier fez constar na sua identidade a expressão não doador de órgãos, certamente não porque você esteja pensando de que ele está apegado à matéria, não é por isso não é por falta de caridade. Ele, como espírita cristão, Chico Xavier, consciente, ele procurou sempre nos conscientizar. Nós precisamos sempre, como espírita cristãos, nos perguntar, questionar. E neste momento, eu compartilho com vocês algumas interrogações. Se você já estudou o tema, eu pergunto: os espíritos evoluídos defendem indiscriminadamente a doação de órgãos? Será que toda iniciativa, mesmo que aparentemente digna, honesta, justa, será que advém dos planos mais evoluídos, de benfeitores espirituais, conforme a vontade do nosso Pai? É óbvio que Chico Xavier assim se manifestou, não por ele se encontrar apegado à preservação do seu corpo físico, mas para nos alertar sobre um assunto tão importante como esse. Um tema que tem vínculo com os nossos interesses sociais, políticos, jurídicos e espirituais. E às vezes as pessoas não querem tratar ou falar sobre assuntos políticos, mas nós estamos diante de um assunto político. Ora, Chico Xavier, como um homem de bem, ele sempre abraçou a bandeira cristã, inclusive a do sacrifício próprio, como Jesus Cristo fez. Chico Xavier, penso eu que o médium mineiro, mais uma vez, por esta decisão de constar na sua identidade não doador de órgãos, ele está nos alertando a sociedade sobre os possíveis riscos e abusos que a implantação de órgãos e tecidos possa acarretar por parte de pessoas inescrupulosas, com interesses escusos. Meus irmãos, você já se deparou com a expressão o anjo da morte? Você já entrou em contato com a expressão o enfermeiro da morte? Certamente você, mesmo que você não saiba, mas existem irmãos nossos que recebem comissão de agentes funerários para matar as vítimas, seja por envenenamento, ou até mesmo removendo as máscaras de oxigênio.
recebem comissão para que aquela morte favoreça aquela empresa funerária no sepultamento. Quantos médicos, enfermeiros, paramédicos não aceleraram a morte de pacientes em estado terminal para atingir fins escusos? Quantos? Quantos irmãos nossos imaturos, embora justificassem o crime como uma forma de abreviar o sofrimento das vítimas e de seus familiares, em verdade, eles aceleraram a morte por receber comissões criminosas de agentes funerários. Imaginemos nós agora, meus irmãos, caso prevaleça a expressão na nossa legislação doador presumido. Imagine você. Neste caso, em que todos os profissionais hospitalares, eles quase sempre têm acesso quase que irrestrito aos dados do enfermo e do paciente, como tipo sanguíneo, idade, sexo. Imaginemos a possibilidade de se favorecer o tráfico de órgãos. Eles irão alertar, não, nós iremos fiscalizar, mas o Estado sempre é eficiente na sua atividade, na consecução dos seus objetivos? Pensemos, imaginemos até mesmo este vínculo que pode acontecer com o tráfico de órgãos, quase sempre vinculado com aquela morte cerebral. Quantos receios. Meus irmãos, meus amigos, este tema envolve implicações legais, jurídicas seríssimas, e nós, como espírita cristãos, nós devemos também acrescentar o nosso interesse ao assunto. Nós, como cidadãos, querendo ou não, nós temos o dever de peneirar a iniciativa legislativa, a princípio nascida com o propósito de ajudar. Certamente Chico Xavier se encontrava atento. E nós? Recordemos mais uma vez o desenlace, pelo menos para nós espírita cristãos. O desenlace não se consuma imediatamente a morte do corpo físico. O corpo perispiritual permanece imantado ao corpo físico durante tempo relativo, a depender da maturidade moral e espiritual de cada um de nós. Lembremos-nos da cremação, das sugestões da espiritualidade sobre esse assunto, para que nós devemos guardar determinado espaço de tempo para que se efetive a cremação. Por quê? Porque nós estamos, por conta da nossa maturidade e imaturidade, vinculados a um corpo em tempo relativamente diferente, a depender da nossa conscientização, do nosso desapego. Qual a melhor forma que nós temos de ajudar? Com todo o respeito que nós temos à família do Faustão, a doação presumida, com todo o respeito, ela não atende aos interesses do ser humano, do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, político, espiritual. Sabemos sim do fundo do coração que o interesse da família é louvável, é de ajudar, mas, repito, segundo a ótica espírita, abraçar a doação presumida, ela não nos favorece. E nós, como cidadãos, é claro, nós devemos cobrar dos nossos representantes políticos, cobrando das autoridades, desapegando-nos, por nossa parte, paulatinamente dos interesses transitórios, preparando-nos a cada dia para a nossa passagem e ajudando os outros também para que eles possam abraçar a bandeira do desapego, mas nós não esqueçamos de que nós estamos num planeta de provas e de expiação, em que ainda existe o comércio de órgãos no mundo. Normalmente, nos países onde a moral deixa muito a desejar. E como cidadãos, meus irmãos, cobremos de nossos representantes políticos, cobremos das autoridades, mas também de nossa parte nos desapeguemos paulatinamente de forma equilibrada dos interesses transitórios, preparando-nos a cada dia para a nossa passagem, ajudando aqueles também, aos nossos irmãos, através do amor,
da instrução, do conhecimento, a se desapegarem, preparando-nos para a transição. Todavia, aqui na Terra, pisando no solo terrestre, não esqueçamos de que o comércio de órgãos no mundo acontece com frequência, geralmente nos países onde a moral deixa muito a desejar. Nós não estamos aqui desestimulando a doação de órgãos, jamais. A doação de órgãos trata-se de uma caridade, mas precisamos nos conscientizar. Agora, vamos ratificar algo que é muito importante também. Nós não podemos esquecer que existe, sim, a possibilidade de retirada extemporânea dos órgãos, ou seja, antes que se efetive na realidade ou que se consume na realidade o óbito. Sim. Ou seja, precisamos nos desapegar, mas também precisamos nos conscientizar. Precisamos informar, compartilhar conhecimentos. Existem, mesmo que não queiramos admitir, existem casos dolorosos envolvendo médicos, paramédicos, sem qualquer escrúpulo em torno da morte. Por fim, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que é muito importante. Veja bem, um Estado ditatorial, gerido por pessoas criminosas, por irmãos nossos que estão no poder, esquecidos, totalmente esquecidos dos interesses do ser humano, um Estado ditatorial, desinteressado dos interesses do povo e do cidadão, não é aquele que somente usa a força e o abuso de poder. Existem aqueles que, de forma dissimulada, através da lei, ele nos transforma em coisas desprezíveis, que encara o cidadão como um objeto. Pense nisso. Quase sempre eles usam a lei para nos manipular. Nós precisamos permanecer atentos sobre como se fazem as leis. É um convite à conscientização. É um convite de Jesus Cristo para que possamos valorizar a nossa atual existência. Nós não podemos esquecer que doar órgãos é uma caridade que pode e geralmente ajuda muitas pessoas. Sabemos, e é bem provável que a família do Faustão está sim vinculada a bons propósitos, mas fiquemos atentos. Não é só de boa intenção nós vamos evoluir. É através das nossas boas intenções, do conhecimento, da responsabilidade, da nossa conduta diária. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.